Bem-vindas à nossa terceira aula Masterclass. Érica, Eloana, muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Hoje nós vamos fazer uma aula sobre planejamento individualizado do paciente. Eu não sei se vocês conseguiram ver as duas primeiras aulas que nós fizemos do Masterclass. A primeira aula, ela falava sobre como ser um profissional de alta performance, né? E a segunda aula, ela falava sobre avaliação global. Quem conseguiu ver as aulas, dá um joinha, dá uma sinalização para mim, só para saber se vocês estão inteiradas das aulas que nós já tivemos aqui no Master. Vocês conseguiram ver? Eloana também, Vitória, Carmen, bem-vinda, Carmen. Boa noite, meninas que estão entrando agora. Então, essa vai ser a nossa última aula para falar sobre planejamento, tá bom? A primeira aula sobre avaliação, ela mostrou muito claro como deve ser feita essa avaliação global do paciente, né? Como parte mental, né? Ver como está a questão psicológica do paciente, a questão avaliação da saúde dele, a avaliação estética, então nós vimos isso na aula passada, e hoje nós vamos ter uma aula sobre planejamento individualizado do paciente, que é a cereja do bolo, meninas. Nessa hora que o paciente estiver sentado com vocês, é a hora que vocês vão realizar a venda e a conquista do seu paciente. Então, se não der certo a avaliação ali, nessa hora desse planejamento individualizado, se você não conseguir fazer realmente esse planejamento, o paciente ele vai se sentir inseguro, e aí ele não vai fechar esse tratamento com você, possivelmente ele vai procurar outro profissional, e é possível que também você não tenha mais esse paciente dentro do seu consultório. Então, você tem que dar bastante um olhar muito especial para essa aula, né? Eu quero que vocês tenham mesmo esse direcionamento para que vocês não venham perder esse paciente. O Igor Alves, né? Não sei se vocês conhecem, que é um injetor de São Paulo, bem renomado. Ele uma vez deu uma entrevista e falou que ele perde ali 2, 3 horas com o paciente na questão da avaliação, porque é realmente a hora que vai existir um feeling entre você e o paciente, é a hora da conquista do paciente, né? Então, é a hora que vocês precisam ter mais atenção quando vocês estiverem com o paciente. A técnica em si, do procedimento que vocês vão realizar, ela vai ser feita, né, de uma maneira mais técnica mesmo. Mas essa parte da avaliação, do planejamento individualizado e da avaliação global, como a gente falou na aula anterior, ela vai ser onde vocês vão realmente conquistar esse paciente para o resto da vida de vocês. Porque eu não sei vocês, né, se já estão atuando dentro da área da estética ou se ainda vão iniciar, mas eu como profissional, né, atuando na parte clínica, eu não quero meu paciente uma vez só no meu consultório. Eu quero fidelizar esse paciente para mim o resto da minha vida. Então, assim, eu dou muita atenção para ele, principalmente na primeira vez que ele vem, e faço toda essa avaliação, como eu ensinei a vocês na outra aula, avaliação global, e hoje nós vamos fazer o planejamento individualizado desse paciente, e vocês vão aprender aqui nessa aula, né, o que oferecer para esse paciente de vocês, quais os tratamentos realmente que aquele paciente precisa, né, para ter o resultado que ele quer, história de vocês, e para ele fidelizar, né, ao resto da vida com vocês, porque a estética... Bem-vindo, Cláudio. É um prazer ter você aqui comigo hoje, viu? Então, a estética, ela não é um procedimento feito uma única vez. Então, assim, o paciente entra no seu consultório e ele vai procurar ter esse resultado que ele quer, fazer o procedimento estético, mas lembrando que esse procedimento estético ele não é feito uma única vez. Nós envelhecemos todos os dias. Então, esse profissional, esse paciente, ele precisa ter o acompanhamento e ter a manutenção dele ao longo da vida. Então, nós precisamos pensar que esse paciente ele tem que ser nosso resto da vida. Nós não queremos esse paciente por uma única vez aqui no nosso consultório. Nós queremos fidelizar esse paciente. Então, esse planejamento,
ele vai fazer com que você fidelize o seu paciente, porque é no planejamento que você vai passar para ele, que você vai descrever os tratamentos que vão ser feitos, a necessidade que esse paciente tem realmente de fazer esse cronograma de tratamento para ele imediato, um cronograma de tratamento a longo prazo, médio prazo e a longo prazo, e as manutenções dele que ele vai fazer ao longo da vida. Então, ele já tem que sair consciente de tudo isso dentro desse planejamento, dentro dessa avaliação que vocês vão fazer com ele. Então, uma avaliação de um paciente, ela não pode ser menos de 1 hora. Não tem como a gente avaliar bem o paciente, tanto a parte emocional dele, quanto a saúde dele, fazer esse planejamento individualizado em menos de 1 hora. Eu não consigo, né? Dar toda a atenção que o meu paciente precisa com menos de 1 hora. Ia ser uma coisa muito superficial. E isso eu não quero trazer para ele. Eu quero que ele se sinta aconchegado, se sinta seguro comigo e entender que eu sei do que eu estou falando para ele, criar essa confiança, essa relação pro resto da vida dele, porque tudo que eu disser a partir daquele momento para ele vai virar lei na vida dele. Então, tudo isso a gente vai passar nessa avaliação, nesse planejamento, gente. Pode passar o slide para mim, Gabi, por favor. Então, o tema hoje vai ser harmonização facial moderna, análise de planejamento e naturalização dos nossos resultados. Lembrando que nós vamos trabalhar com a harmonização natural. Hoje em dia não existe mais aquela harmonização onde todo mundo sai com a mesma carinha de boneco, né? De Ken, de Barbie, todo mundo igual. Não, hoje a alta performance dentro da estética é trazer a naturalidade e a individualidade de cada paciente. Então, vocês têm que entrar com essa mente já, né, para fazer esse planejamento do seu paciente, tá bom? Lembrando que não existe receita de bolo, lembrando que cada paciente é um universo individual, né? Cada um tem uma história para contar, cada um tem uma anatomia específica, cada um tem uma estética específica e um envelhecimento específico. Então, o que eu uso para mim, não vou usar para o meu amigo que vai vir depois. Então, é muito individualizado esse planejamento. Outra coisa, depois vocês vão me falar se vocês já estão atuando dentro da área, tá bom? Preciso saber o nível de conhecimento que vocês já têm, mas dentro do consultório, a gente passa muito por questionamento dos pacientes, por exemplo, por que o outro profissional, o preço dele é diferenciado, ou é menor, ou é X, né? Sempre questionando ou querendo comparar os procedimentos e os tratamentos. E uma coisa que eu sempre digo para o meu paciente, eu quero passar isso para vocês também, para que vocês tenham certeza que vocês agora são profissionais de alta performance, é que a nossa profissão, ela também é individual. Tanto o resultado que a gente entrega e o paciente que a gente trata, que cada um é um universo diferente, não tem como robotizar todo mundo, não tem como dar receitinha de bolo igual para todo mundo. A técnica, eu posso usar a mesma que vocês vão usar, nós vamos aprender a mesma técnica. Mas a visão do paciente, a visão do profissional na hora de aplicar a técnica é diferente um do outro. Então, eu posso usar o mesmo ácido hialurônico, eu posso usar a mesma técnica, mas vai gerar resultados diferentes. Então, eu sempre falo para eles pensarem assim, imagina, é um trabalho artesanal, né? Nós estamos fazendo com a nossa mão e com a nossa visão, o que a gente está vendo ali naquele momento é como nós vamos esculpir aquela face ou o corpo ou a área que nós estamos tratando. Então, eu sempre digo para eles assim, imagina 2 grandes pintores renomados, Picasso e Monet, né? A gente dá a mesma tela para eles em branco, dá a mesma aquarela para eles, né, utilizarem, o mesmo pincel, mas cada um vai gerar um resultado diferente um do outro, porque é o que está dentro da mentalidade dele e nos olhos dele. Então, resultados completamente diferentes. Não tem como a gente comparar tratamentos dentro da nossa área da estética avançada, porque cada um trabalha de uma maneira diferente, com uma visão diferente. E é isso que vocês têm que já entender nesse primeiro momento do nosso planejamento individualizado de cada paciente
e passar também isso para o paciente que vocês vão receber, porque muitos deles querem estar comparando esses procedimentos um com os outros. Pode passar o slide para mim, Gabi, por favor? Então, o objetivo da nossa aula. Ao final dessa aula, você, aluno, será capaz de realizar a análise facial individualizada do seu paciente, desenvolver o planejamento terapêutico baseado em evidências, compreender os princípios das proporções e equilíbrios, promover resultados naturais e seguros e conhecer as principais tendências do mercado da harmonização facial. Então, essa aula de hoje, ela vai capacitar vocês realmente para entregar esse primeiro análise, essa primeira, que vai gerir todo o tratamento de vocês, tá? Desde esse primeiro momento. Pode passar para mim, Gabi, por favor? Vamos lá. Gente, no final, vocês podem anotar as perguntas de vocês, para não ficar muita gente falando e eu dando aula. E aí nós vamos tirar alguns minutos para fazer debates, né, conversação, tirar dúvidas aqui da aula. E também, no final dessa aula, eu vou passar algumas atividades para vocês fazerem lá no nosso grupo de tutorial. Eu criei algumas imagens de pacientes para vocês avaliarem, fazer a avaliação global desses pacientes e fazer o planejamento individualizado deles, conforme nós vamos descrever aqui nessa aula, e estamos falando em todas as aulas que nós já tivemos aqui através do Masterclass. A harmonização facial moderna, hoje, ela busca resultados naturais, respeitando a individualidade de cada paciente. Então, nós temos alguns pilares principais para isso, tá? Que é a estrutura da facial, a reposição volumétrica, a qualidade da pele, a preservação da identidade facial e o envelhecimento saudável. Então, quando o paciente ele sentar lá na mesa de vocês, no consultório de vocês, vocês vão precisar ter, no mínimo, esses 4 pilares para poder fazer esse planejamento. Então, o que vai entrar? A estrutura facial. A estrutura facial, ela entra toda a questão do contorno ósseo, da parte óssea, da musculatura. Então, o paciente vai sentar para vocês, e vocês já vão, eu falo que eu tenho visão de raio-x, e meus pacientes, eles já sabem disso, porque por tanto eu estar praticando, eu vivo isso no meu dia a dia, né, de manhã até de noite, a hora que eu termino de trabalhar. Então, assim, o paciente senta, ele está falando comigo, eu já estou avaliando ele. Eu já estou olhando para ele com carinha de quem não quer nada, mas já estou avaliando todas as estruturas dele, principalmente na hora que ele fala, principalmente nas mímicas que ele faz. Então, meu olhar, ele é muito direto para o que eu quero descobrir nesse paciente. A gente, quando está fazendo a avaliação global, perguntando sobre o estado emocional, a saúde do paciente, tudo aquilo, então você já vai questionando qual vai ser o seu planejamento, né? Qual vai ser o planejamento que você vai fazer para esse paciente? E para fazer esse planejamento para o paciente, vocês precisam ter esses pilares já descritos na mente de vocês para buscar entender e trazer o que esse paciente precisa para dentro do tratamento que vocês vão oferecer para ele. Porque quem vai oferecer o tratamento ideal é o profissional e não é o paciente. Muitas vezes o paciente ele chega, ele senta e você vai perguntar para ele o que traz ele até você. O que incomoda esse paciente? Então, ele vai falar a dor dele. Ele vai falar o que está gerando nele aquela imperfeição estética que ele está tendo. Então, quem vai falar o melhor tratamento e o que realmente precisa ser feito é você como profissional. Então, para isso, você já tem que estar analisando e entendendo esses pilares. Pode passar para mim, por favor, Gabi? Então, o primeiro pilar que nós vamos analisar dentro dessa estrutura facial, que é o nosso primeiro pilar que estava ali descrito. Então, dentro da estrutura facial, nós vamos avaliar as alterações ósseas, tá? Porque com o passar dos anos, a gente começa a perder estrutura óssea, né? Falta de cálcio no corpo, principalmente que tem osteoporose, né? Osteopenia. Então, começa a ter déficit aí na estrutura óssea da face também.
Quem tem falta de dentes, né, também começa a ter afundamento onde não deveria. Então, tudo isso você vai questionar dentro da avaliação que vocês vão fazer com o paciente. Então, o paciente chegou, primeira coisa, avaliar a estrutura óssea, e tudo isso é no nosso olhar. Não existe uma matemática, não existe uma receita de bolo para isso. Então, com o passar do tempo, vocês vão se acostumando e isso vai se tornar algo automático. Tá? É igual dirigir carro, né? Quando a gente vai aprender a dirigir carro, é bem complicado, a gente pensa que não vai conseguir fazer tantas funções ao mesmo tempo, mas com o passar do tempo você vai fazendo com o olho fechado e automaticamente você já vai executando todas as funções. E a mesma coisa é fazer o planejamento do seu paciente. Talvez no primeiro momento vocês tenham um pouco mais de dificuldade de tentar já entender a parte emocional e já ir fazendo esse planejamento ali na mente de vocês, já ir descrevendo no papel ou no tablet onde vocês forem fazer, tá bom? Mas a primeira coisa que vocês têm que olhar, o primeiro ponto, seria alterações ósseas, né? Se realmente a morfologia óssea desse paciente, ele condiz com o olhar harmônico que você quer trazer para ele. Por exemplo, o paciente chegou, mas ele não tem estrutura óssea harmônica da mandíbula. A mandíbula dele é retraída, é para dentro. Então, você já botou o primeiro ponto aí, né? O que chama mais atenção, né? Ou ele não tem estrutura do zigomático elevada, ele tem pouca estrutura óssea aqui do zigomático, é mais retraído. Então, nós vamos olhar a perda do volume, a ptose e as migrações desse tecido, por causa dessa falta de estrutura óssea que o paciente tem. Principalmente, o paciente chega lá com pouco mento ou mandíbula retraída, né? E aí ele vai questionar, talvez, uma ruga da glabela, né? Você não vai dizer para ele, é porque a sua mandíbula está assim, assim, assada. Você não vai colocar o ponto clínico que você viu já na primeira hora para o paciente, porque isso pode até ofender o seu paciente, né? Isso é uma falta de ética. Então, o que você vai perguntar para o seu paciente, a primeira pergunta é o que traz ele até você. Qual é o problema, o que está acontecendo na vida dele, por que ele chegou até você, como você pode ajudar. Então, existem várias maneiras de você, né, direcionar essa avaliação de uma maneira mais suave, discreta, com carinho e com ética, tá bom? Então, você vai iniciar esse planejamento perguntando o que trouxe, quem que trouxe ele até você, né? E ele vai começar a falar o questionamento dele estético que trouxe ele até você. Vamos supor que esse questionamento não tem nada a ver com o que você está vendo. Você já viu que ele tem pouco mento, pouca estrutura óssea no mento, pouca estrutura óssea na mandíbula, né? Mas ele está questionando as rugas da testa dele, as rugas frontais, né? As rugas frontais e as rugas glabelares, porque é isso que está incomodando ele. Então, você sempre vai iniciar por onde incomoda o seu paciente. Você vai anotar para ele, né? Que lá na avaliação você vai descrever e vai anotar as rugas glabelares e tal. E aí você vai pedir permissão para o seu paciente para avaliar ele de uma maneira mais profunda, né? Se ele se permitir ser avaliado, você começa a fazer a avaliação e planejamento dele estético, porque isso vai garantir que ele não faça somente o que está incomodando ele, mas também o que realmente ele precisa fazer para trazer mais harmonia, mais rejuvenescimento para a face ou para o corpo, né? Ou para o bumbum, ou para a região íntima, a área que ele vai tratar. Então, a primeira coisa que vocês vão, o primeiro ponto que vocês vão ver é a questão da estrutura óssea. Então, ele veio com as rugas da frontais questionando, mas você percebeu que ele não tem a mandíbula desenhada, não tem mento, e aí você vai expor para ele, vai mostrar para ele, pega um espelho, vai mostrar essa estrutura óssea que ele não tem, que não favorece a harmonia do rosto dele. Lembrando que antes era somente possível com cirurgia ortognática, né? E hoje a estética ela consegue trazer um resultado maravilhoso, né? Para quem tem esse déficit da mandíbula e do mento, claro que não substitui a cirurgia, só que muitos pacientes hoje não querem passar pela cirurgia, então a estética está aí para isso. Vocês vão oferecer para esse paciente, além das rugas frontais que incomodam ele, você também vai oferecer o tratamento de preenchimento, mostrando resultados de antes e depois para
fazer esse tratamento ser melhor e fazer esse planejamento desse tratamento com o paciente. Depois que você avaliar as estruturas ósseas desse paciente, nós vamos avaliar a parte frontal, estrutura óssea, têmporas, arco zigomático, maxila, mandíbula e mento, tá? Essas áreas faciais são as áreas de estrutura óssea que nós vamos avaliar. Avaliou a estrutura óssea, nós vamos passar para as estruturas musculares desse paciente. Mas o que nós vamos procurar, né? Verificar nessa face, para saber se está realmente adequado ou não. Então, nós vamos verificar se tem hipertonia muscular e principalmente as formações de rugas dinâmicas. E isso é muito interessante vocês avaliarem conforme vocês vão conversando com esse paciente. Porque muitas vezes o paciente não percebe que ele tem geralmente uma hipertonia, né, mais de um lado do que do outro. Por exemplo, quando eu vou falar com vocês, eu sei, porque de tanto fazer vídeo, eu movimento mais um lado do meu rosto do que do outro lado. Então, eu sei que a minha boca, ela fica um pouco irregular. Mas muitas vezes o paciente não percebe isso. E aí ele vai procurar você para fazer um preenchimento labial, por exemplo. Ah, eu vim aqui porque eu estou sentindo meus lábios muito finos e eu gostaria de dar mais volume para o meu lábio. Só que na conversação, você vai observar que quando ele fala, ele levanta mais um lado que o outro, tá? Ou faz biquinho, tem alguma coisa que não está harmonizando no movimento do orbicular da boca, ou algum levantador do lábio superior, né? Tá com hipertonia. E vocês vão ter que relatar isso para o seu paciente durante o planejamento desse tratamento. Porque, por exemplo, vocês vão fazer o preenchimento labial do paciente, e aí ele vai começar a prestar atenção no que ele não prestava antes, tá? Ele vai querer ver o resultado dele, então toda hora ele vai ficar se olhando no espelho. Só que antes de fazer o procedimento, ele não prestava atenção, né? Ele não tinha essa atenção para os lábios dele como ele estava tendo naquele momento. Ele vai começar a perceber que os lábios estavam tão tortos. E aí ele vai culpar você porque o lábio está torto. E é muito interessante você já fazer essa avaliação prévia, pegar o espelho durante esse planejamento, mostrar para ele que quando ele fala, ele faz esse movimento na boca dele que não é harmônico, não está simétrico, ele levanta mais um lado que o outro, e aí ele vai ter muito mais segurança no resultado que ele vai ter e não vai ter surpresas, porque o mais chato é o paciente ter surpresas nesse resultado e não foi avisado disso antes. Então, você já preparou ele para isso, você já percebeu esse movimento dele que é irregular. Isso acontece muito com as sobrancelhas. Muitas pessoas têm tiques, né, nas sobrancelhas, levanta mais uma sobrancelha que a outra. E aí você vai fazer o botox desse paciente, e a sobrancelha que ele levanta mais vai continuar ficando mais alta do que a outra, ele vai achar que é um erro de simetria na hora do botox. Só que isso pode ser corrigido, né? E no retorno desse tratamento, você vai pedir para ele levantar as duas sobrancelhas, e quando ele levantar as duas sobrancelhas, elas vão estar levantando na mesma altura. Mas no dia a dia dele, ele vai ter uma hipertonia maior de um lado do que do outro. E sempre vai estar uma mais levantada que a outra, quando ele não está prestando atenção nesse movimento. E aí você vai conseguir relaxar mais a pontinha daquela que ele está levantando para trazer essa simetria e regular essa função estética dele. Então, essa parte muscular, ela é muito importante. E, principalmente, a questão da estrutura óssea é na perda dos dentes, né? Quando você perde os dentes, você perde a estrutura óssea da maxila e da mandíbula. Tanto hoje, os dentistas, eles, antes de fazer implante, eles estão fazendo enxerto ósseo, para poder ter um volume de osso adequado para segurar o enxerto que é feito, para segurar o implante que vai ser feito naquele local. Então, quem tem perdas dentárias vão ter perda de estrutura óssea, e isso tem que ficar claro para vocês. Durante esse planejamento, todos esses questionamentos que parecem simples e pequenos são olhares diferenciados que, a partir de hoje, vocês vão começar a ter com o paciente. E isso vai trazer toda a diferença no resultado e na segurança que seu paciente vai ter com você. Passa para mim, por favor, Gabi.
dentro dessas estruturas, desses pilares que nós precisamos entender para fazer esse planejamento, nós temos também a alteração da camada adiposa do nosso rosto. Essa alteração, ela vai alterar a parte muscular, né? Formando rugas dinâmicas, perda de volume e a pitose e a migração dos tecidos. Como que isso funciona? Vocês vão perceber que, com o passar do tempo, o tecido ele vai ficando frouxo, né? A nossa elastina, o nosso colágeno, toda a nossa área de sustentação da parte da derme, ela vai perdendo, vai envelhecendo e a malha nossa de colágeno vai ficando mais frouxa. E o que acontece? A gordura, ela vai se remodelando. E ela vai se remodelar para onde, pessoal? Sempre para baixo. Porque pela lei da gravidade, tudo que está em cima desce, né? Então, pela lei da gravidade, tudo que está em cima vai descer. Então, quando o tecido está frouxo, né, com flacidez, essa gordura ela vai se remodelar e vai dar pitoses, né? E a gente tem algumas quedas aí no nosso rosto que a gente pode avaliar. E são essas quedas de pitose que vocês vão ter esse olhar a partir de hoje para fazer esse planejamento. E eu vou passar para vocês essa atividade. Eu quero que todo mundo faça essa atividade, mande para mim lá no grupo. Nós vamos debater, nós vamos dar mais exemplos, falar, poderia ser feito dessa forma também. Não existe só uma forma de fazer, existem várias formas, vai depender do seu olhar, né? E para isso eu vou pontuar o máximo de pontos possível para que não passe nada batido aí dentro da avaliação em o planejamento individual do paciente de vocês. Estão acompanhando aqui nessa figura? Todo mundo está conseguindo ver o slide e acompanhar a figura? Dá um ok para mim, por favor. Ok, ok. Vitória, ok. Cláudia, ok. Pamela, todo mundo? Ah, que bom. Gabi também. Vamos lá, gente. Então, vamos acompanhar na figura. Do primeiro lado aqui, nós temos uma face envelhecida, né? E do outro lado, do lado esquerdo, nós temos a face ainda jovem. Quando o nosso rosto é mais jovem, vocês podem ver que as camadas de gorduras estão nos locais corretos. Nós não temos o afundamento da têmpora, vocês podem ver a têmpora lateral, né? Nós não temos o malar também, o orbicular dos olhos, né? Está tudo no lugar. O bigode chinês está maravilhoso. O ângulo cérvico-mentoniano também está regular, né? Linha de marionete não tem, o canto da boca também está no lugar que deveria estar. Com o passar dos anos, esse tecido ele vai se abrindo, ele vai ficando frouxo, sem elastina, sem colágeno, e a lei da gravidade ela começa a exercer realmente nas nossas vidas, né? E isso é triste. Isso é triste. Então, o que acontece, gente? A lei da gravidade vem, tudo que estava em cima começa a descer, tá bom? Então, a primeira queda que nós temos é a pitose aqui das pálpebras, tá? Então, essa pitose vocês podem ver na figura onde está mais envelhecida e do outro lado. Olha a diferença do canto da sobrancelha dessa imagem que nós estamos analisando. Então, um lado está regulado, no local adequado, e a outra já com envelhecimento natural. Isso é um envelhecimento natural, gente, é normal envelhecer. Todo mundo vai envelhecer, né? Só que a estética está aqui hoje para auxiliar, para a gente chegar nesse envelhecimento com mais saúde e com uma aparência melhor, né? Então, assim, nós vamos continuar envelhecendo, mas vamos envelhecer com qualidade de vida. Então, ninguém vai parar o envelhecimento, nós só vamos envelhecer com mais qualidade. Então, a estética está cada dia mais avançada para a gente conseguir chegar em lugares mais altos, né? Então, você pode ver o canto da sobrancelha dela, é a nossa primeira queda. Então, essa primeira queda, ela se dá porque o tecido ficou frouxo, a gordura que tinha no músculo temporal, ela desceu, tá? Ela não está mais aqui, ó, na parte temporal, ela desceu, e aí teve um peso, tanto da gordura quanto da pele, na pálpebra superior, tá bom? Vocês podem ver que tem um acúmulo ali de pele,
né, e um peso ali em cima da pálpebra superior dela. Por quê? Porque a gordura que estava aqui em cima, ela começa a ceder e descer, tá bom? Então, essa é a nossa primeira queda. Então, essa é a primeira avaliação que vocês vão fazer. A gente sempre avalia de cima para baixo, por causa da gravidade, tá bom? Sempre de cima para baixo. Então, a primeira queda da têmpora, tá? A segunda queda, a gente consegue observar no orbicular dos olhos, né? Vocês podem ver que tem um afundamento ali da região das olheiras e um excesso de pele também, que se localiza aqui no orbicular dos olhos, na parte inferior da pálpebra inferior, tá? Vocês conseguem observar que nós temos uma perda da gordura do malar, aonde ele exercia um volume do malar mais superior na maçã do rosto, aqui do arco zigomático, e ele começa a ceder e a descer, chegando no ligamento, porque eles vão essa gordura ela vai descer toda para a parte do ligamento da face, então ela se acumula exatamente aqui no ligamento, ó, onde eu estou pegando aqui no meu rosto, vocês estão conseguindo ver? Então ela fica acumulada nessa região mediana aqui do malar, onde passa o nosso ligamento aqui facial. E o que acontece? A gente tem nossa segunda queda, tá? Quando chega por volta dos 30 anos, é normal a gente já ter essa segunda queda. Então, a primeira queda é aqui na têmpora, a segunda queda já começa a aparecer as olheiras mais profundas. E como caiu aqui em cima, o peso ele vai vindo para baixo, porque toda a gordura ela vai descendo. Então, já começa a aparecer também o bigode chinês, tá? E começa a se iniciar a linha de marionete, porque toda a gordurinha que era aqui na lateral, no ângulo cévico-mentoniano, ela começa a descer e se localizar aqui no joy, onde nós temos um outro continuação do nosso ligamento e onde ela para exatamente aqui, onde está o ligamento que vai fazer o suporte dessa gordura, e ela não desce mais que isso, mas ela para onde exatamente o ligamento se encontra. E aí forma aquela bochecha de bulldog, onde nossos pacientes, né, falam tanto sobre bochecha de bulldog, que é o terror aí da terceira idade. Esse bochecha de bulldog, ele já inicia por volta dos 50 anos, né, se a pessoa não se cuidar, não tiver feito nenhum tratamento estético. Então, toda essa parte do compartimento de gordura, vocês vão ter que avaliar e observar também para fazer esse planejamento do paciente. Então, o paciente chegou lá com vocês e ele só viu que ele tem bigode chinês e linha de marionete. Ele não viu que ele tem afundamento de têmpora, ele não viu que o afundamento da pálpebra inferior dele também está num caso crítico, né? Ele só o que está incomodando ele é esse bigode e essa linha de marionete. Mas você, como um profissional de alta performance, e fazendo o planejamento desse paciente, você vai ouvir o questionamento dele, você vai fazer essa avaliação do questionamento dele, mas também vai propor a esse paciente esse planejamento, né, de médio, curto, médio e longo prazo, para ir tratando esses déficits que ele está tendo e rejuvenescendo e harmonizando ele com naturalidade. E além de todas essas áreas que nós estamos falando, que é a estrutura óssea, falamos de estrutura óssea, estrutura muscular, camada adiposa, agora nós vamos falar da parte da pele em si, é a parte superficial aqui, a nossa textura de pele, onde entra epiderme e derme, tá bom? Então, essa também vai ser a nosso pilar para fazer esse planejamento e essa avaliação do paciente. Então, o que vocês vão notar? Vocês vão notar a redução do colágeno, a redução dessa elastina e a perda de hidratação, né? Com a pele vai ficando toda flácida, como se fosse um papelzinho amassado, e aí vocês vão ter que tratar essa pele também, que vai entrar dentro do nosso planejamento. Então, olha quantas estruturas nós temos que avaliar, olha quantas estruturas nós temos para trabalhar, né? E um único paciente. Então, o rosto, ele é a parte mais delicada, mais difícil realmente da gente estar fazendo esse trabalho, ele precisa realmente ter uma atenção maior. O corpo, ele também precisa de uma atenção, mas ele é muito mais tranquilo que o rosto, porque são áreas maiores, né? Agora, a face, elas são muitas áreas distintas em poucos espaços. Então, cada área dessa é um procedimento diferente.
cada área dessa da face é uma avaliação diferente que vocês vão fazer para trazer um resultado melhor para o seu paciente. Então, quantas áreas nós podemos dividir aí a nossa face, né? E aí vocês vão avaliar esses pilares que nós passamos aqui agora para vocês. E a questão do envelhecimento mesmo real da pele do profissional ou do paciente. Porque ele vai chegar reclamando que ele tem bigode chinês e linha de marionete, mas ele não percebeu que ele também tem código de barra, que a pele dele tá igual um joguinho da velha, cheia de quadriculadinho, cheia de linhas, né? E aí vocês vão avaliar essa pele, avaliar esse envelhecimento, essa desidratação, saber como são esses cuidados que o paciente tem com a pele dele, e nós vamos propor também um outro tratamento que é específico para a pele desse paciente. Então, nós falamos de estrutura óssea, falamos de muscular, né? Falamos de parte da gordura, né? Do tecido adiposo, e agora derme e epiderme. Pode passar um pouquinho para mim, vocês podem ir anotando também, mas depois eu vou mandar lá no grupo esse slide para vocês, tá bom? Então, nós vamos fazer a avaliação individualizada. E como é que começa essa avaliação? Primeiro, nós vamos ver a visão frontal, né? O paciente vai vir ficar de frente para você. Por que de frente? Porque a gente nunca fala com as pessoas assim, né? Oi, tudo bem? De lado, né? A gente sempre olha de frente para as pessoas e a primeira coisa que você vê é o que está na frente do rosto, né? Então, o que está aqui no meio da face do paciente. Ninguém chega, oi, tudo bem? De lado para a pessoa, né? Então, sempre nós iniciamos pela parte frontal desse paciente. E o que vocês vão analisar na parte frontal? Vocês vão analisar a simetria, os terços faciais e as linhas médias desse paciente, tá? E aí, depois que você avaliou toda a parte frontal, nós vamos aí que nós vamos fazer a perfiloplastia, que a gente chama, que é o perfil do paciente, analisar ele de perfil, ver se está tudo simétricozinho, se está tudo bonitinho, se precisa ser alinhado. E aí nós vamos ver as projeções. Vamos ver as projeções mentoniana, que é o queixo, ver a projeção do nariz, tá? Dos lábios, então, nariz, lábio e queixo, essas três projeções, ver se elas estão alinhadas, com o ângulo cérvico-mentoniano, tá? Não adianta estar alinhado aqui na frente e ela não ter um ângulo desenhadinho, bonitinho, porque aí vai trazer um envelhecimento para ela. Tem muitos profissionais que só focam no frontal e tem muito paciente que só foca no frontal. Boca, nariz, região da testa, e tá com um ângulo, eu falo que é a linha da velhice, gente, que é a ruga da velhice. Quando vem aqui do ladinho, começa a juntar a pele aqui no cantinho da orelha, falei, já chegou a ruga da velhice para meus pacientes. Porque tem que tratar toda essa parte lateral do paciente. Porque o lift, ele sempre começa de cima para baixo e de trás da orelha para frente, tá bom? Então, de cima para baixo e de trás para frente. Então, o lift é isso aqui, ó. Tá? É para puxar aqui para trás mesmo. Então, tudo que for lift é do ligamento para trás, tá bom? E daqui para cima, para levantar. Uma lá para cima. E aí nós vamos ver a linha oblíqua. Qual que é a parte oblíqua, gente? O contorno facial, amassando o rosto, a mandíbula, que é o contorno facial. A menina copiou duas vezes. Vai ser o contorno facial, amassando o rosto, e a mandíbula. Contorno facial, amassando o rosto, que é a parte do zigomático, e toda a área da mandíbula, para saber também se está linear e se está simétrico. Lembrando que cada paciente é individual, a mesma quantidade que você vai usar em um não vai usar no outro. E aí nós vamos aprender a fazer essa avaliação. Passa para mim, Gabi, por favor. Como que nós vamos fazer a parte frontal dessa avaliação? Nós vamos dividir em 3 terços, tá bom? Terço superior, terço médio e terço inferior. O terço superior é parte frontal, testa, glabela entre as sobrancelhas e região temporal, tá bom? Até o iniciozinho aqui do arco zigomático. Então, toda essa área aqui, tá? É terço superior. Eu incluo até a questão aqui
do infraorbitário, tá? Toda a região infraorbitária também entra no terço superior. Então, testa, glabela e início do arco zigomático, terço superior. Então, primeiro você vai analisar o terço superior do seu paciente, como que está a questão do afundamento das têmporas, a questão das linhas frontais, da glabela, do orbicular inferior dos olhos, do superior, tá? Então, toda essa área aqui nós vamos tratar como terço superior. Terço médio, início do zigoma, do arco zigomático, tá? Até o sulco nasogeniano. Aqui põe olheiras, mas a olheira eu ponho tanto no terço superior quanto no terço médio, dependendo da área que eu estou tratando. Se eu for começar pelo terço médio, eu já coloco a olheira, pelo terço superior, eu já coloco a olheira junto. Se eu for trabalhar no terço médio, a olheira também vai entrar aqui no terço médio, para você não deixá-la de fora do que você vai fazer. Então, a região das olheiras pode entrar tanto no terço superior quanto no terço médio, dependendo das áreas que você for iniciar o seu tratamento, tá bom? E aí o terço inferior? Então, começa dos lábios, né? Mento e mandíbula. Então, toda essa parte aqui, de baixo já, do início aqui do sulco nasogeniano, aqui da aba do nariz, até aqui o lóbulo da orelha, é terço inferior, tá bom? Então, vocês vão ter que dividir em 3 partes para poder fazer esse planejamento do paciente de vocês. Pode passar, Gabi, para mim, por favor. Tá, como havia falado, esse planejamento, ele visa não tratar apenas a queixa principal do paciente, mas fazer um planejamento estruturado, como eu estou falando para vocês. Identificar a queixa principal, mas entregar para ele todo um cronograma de tratamento e mostrar para esse paciente, né, o que realmente esse paciente precisa para fazer esse rejuvenescimento todo de face. E eles amam que você faça isso por eles, né? Porque quem sabe realmente o olhar clínico é o profissional. E muitas vezes ele só vai porque está incomodando ele. Eu sempre falo isso. Quando o paciente, depois que eu avaliei ele todinho, fiz o planejamento dele, às vezes ele não quer fechar o tratamento todo. Ele quer, sempre a gente vai iniciar por onde mais incomoda, como eu falei na avaliação global. A gente sempre vai iniciar por onde mais o paciente está incomodado. Não adianta eu querer começar por onde eu quero, né? Porque eu vi que ali tem mais necessidade do que realmente onde o paciente se questiona, porque ele não vai sair satisfeito, porque aquele problema sempre ainda vai continuar ali com ele, e ele está se olhando todos os dias. Então, por mais que ele queira fazer, por exemplo, só um bigode chinês, né, que é o que está incomodando ele, um suco nasogeniano, e aí você notou que ele tem olheiras escurecidas, envelhecidas, com flacidez, que tem que fazer os lábios, que pode fazer a projeção da mandíbula. Então, você viu que precisa de outras coisas para ele ficar, outros procedimentos para ele ficar melhor, mas mesmo você vendo que precisa de toda essa estrutura, você vai iniciar por onde mais incomoda o seu paciente, porque senão ele não vai achar que o dinheiro dele valeu a pena ser gasto com aquilo, porque não resolveu o problema que ele tinha. Então, ele chegou com a queixa do bigode chinês, você vai propor para ele o tratamento do bigode chinês, vamos supor que você vai usar aí 2 ml, 3 ml para fazer de ácido hialurônico, para fazer esse preenchimento do bigode chinês, mas você notou que ele tem queda, tá? Afundamento de têmporas, que ele tem queda do malar, do zigomático, e quando você preencher o bigode chinês dele, vai melhorar, mas ainda não vai dar o resultado que ele quer. Por quê? Porque todas essas quedas estão criando peso em cima de onde está o afundamento do bigode. Então, por mais que você preencha, se você não fizer o reposicionamento desses tecidos no local correto, não vai ter um resultado significativo. Então, você vai ter que expor isso para o seu paciente. Você vai mostrar que você vai fazer, vai melhorar bastante, aí 60%, 70% do resultado dele. Mas se você fizer o reposicionamento das têmporas, fizer o reposicionamento do malar, olha o quanto que vai melhorar mais esse bigode. Olha a sustentação que fez aqui no tecido adiposo que estava caído, né? Que tinha essa queda pesando em cima do suco nasogeniano dele. Então, mostrando para o paciente
avaliando ele dessa maneira, de uma maneira geral, fazendo esse planejamento, vamos supor que o seu paciente financeiramente não esteja preparado para fazer todo o seu cronograma de tratamento. Então, você vai dividir conforme for a questão financeira dele, mas ele não pode deixar de fazer o tratamento. Se você colocar para ele de uma maneira que ele vai conseguir fazer isso a médio prazo, a longo prazo, ele vai conseguir executar o tratamento dele. Gente, eu acho que caiu aqui a questão do slide. Eu vou abrir aqui para mim e depois eu mando para vocês. Então, você vai identificar a causa desse paciente, o que trouxe ele até você, definir as prioridades. Então, qual é a prioridade? A prioridade é por onde incomoda o paciente. Sempre vai ser por onde incomoda ele. Senão, vocês vão perder o paciente de vocês, tá bom? Porque ele vai ficar insatisfeito com o resultado, porque o que ele realmente chegou lá questionando não foi resolvido. Depois que você vê a prioridade, identificar a causa, definir a prioridade, você vai escolher as técnicas que você vai usar para chegar naquele resultado, tá bom? Então, vamos lá, gente. Identificou a causa, definiu as prioridades, relatou para ele tudo que pode ser feito, que vai ser melhorado, e aí vocês vão escolher a técnica que vocês vão usar. E isso quem vai definir é o profissional e nunca é o paciente. A não ser que vocês cheguem num acordo. Por exemplo, eu preciso usar fio de sustentação para fazer lift, e o paciente não quer de jeito nenhum fazer fio, né? Ele se nega a todo custo a fazer fio. Aí vocês vão procurar um outro recurso para ter um resultado melhor, para chegar um resultado melhor para esse paciente, por exemplo, um MD Code, né? Um posicionamento profundo do ácido hialurônico em estrutura óssea, para fazer um suporte, um lift desse tecido, também pode estar substituindo, talvez não gere o mesmo resultado que o fio vai gerar, mas está substituindo já, gerando um resultado significativo, né? Então, tudo isso tem que ser abordado com o paciente. Essa técnica que você vai usar, se ele está disposto a passar por essa técnica, se o paciente confia, ele está disposto, ele quer o resultado, tá bom? E depois que você escolheu a técnica que você vai usar no seu paciente, vai ser técnica com cânula, com agulha. Aí o paciente não quer cânula de jeito nenhum, ele tem pavor da cânula, então nós vamos usar agulha, né? Vamos usar bioestimulador de colágeno ou vamos iniciar primeiro com ácido hialurônico, com reposicionamento de tecido, né? Ou vamos iniciar primeiro com skincare, né? Com tratamento da pele. Então, depois que você escolher as técnicas que você vai usar, e para cada área você vai usar uma técnica talvez diferente para trazer o resultado que o paciente precisa, você vai definir o cronograma, o tempo e o espaço de um tratamento para o outro, tá bom? Então, escolheu a técnica, e aí você vai tentar entender em quanto tempo cada procedimento precisa ser feito, tá? Se você pode combinar 2 procedimentos ao mesmo tempo, ou se é melhor fazer esse procedimento individualizado e depois fazer o outro, por exemplo, meu paciente tem flacidez de pele, tá? E ele tem afundamento do sulco nasogeniano, afundamento de têmpora e linhas de marionete. Então, o que você pode fazer? Dá para fazer bioestimulador de colágeno e preenchimento com ácido hialurônico junto? Dá para fazer, tá? Eu mesmo faço muito. Primeiro eu preencho as áreas afundadas, reposiciono o tecido e depois eu entro com bioestimulador de colágeno na mesma sessão. O paciente está disposto a fazer o tratamento, ele tem tempo, ele pode passar por todos os efeitos após o tratamento com inchaço, né? Pode ser que dê hematomas, não, ele tem tempo, dá para fazer, mas o financeiro dele não está programado para fazer 2, 3 procedimentos. Aí você vai definir em quanto tempo. É melhor fazer primeiro o ácido hialurônico ou primeiro o bioestimulador de colágeno? Hein? E aí, o que vocês decidem? O que vocês optariam? Aí vocês vão entender o que esse paciente está questionando, tá? Se ele questionou que o bigode chinês dele está incomodando mais ele do que realmente a flacidez toda, eu, pessoalmente, doutora Bruna, iniciaria com preenchimento já com ácido hialurônico, porque vai me gerar um resultado imediato, mais rápido. Esse paciente ele vai gostar do que ele está vendo, isso vai fazer com que ele queira
um resultado melhor, né? E aí incentive ele a vir logo a fazer o outro procedimento que ficou acordado de ser feito. Então, sempre é por onde o paciente está questionando. Bom, pode passar, Gabi. E aí, vamos lá, gente. Nós vamos falar agora naturalidade dos resultados clínicos e naturalização dos resultados, tá? Aqui é um caso clínico, tá? Paciente feminina, 48 anos, chegou se queixando de flacidez, suco profundo, perda de contorno mandibular, tá? E aí, o que eu quero que vocês entendam com esse caso clínico? Que existe um conceito, né? Less is more, que significa menos é mais, tá? Então, vocês, como profissional de alta performance, trazendo a estética natural hoje, que é o bambambam bam, bam, hoje aí da atualidade da estética, o conceito mais atualizado que tem hoje dentro da estética avançada e de alta performance é a naturalidade. Como rejuvenescer com tanta naturalidade, né? No início da estética se criavam vários robozinhos, todo mundo com a mesma cara, todo mundo com a mesma cara. E eu, na minha profissão, sempre achei isso horrível. Eu nunca achei bonito. Então, eu sempre tive um olhar para o meu paciente, preservando a identidade dele, como ele é. E aí, isso ganhou muita repercussão, né? Hoje, eu sou referência, né, nessa área de harmonização natural, porque eu realmente rejuvenesço o paciente sem transformar ele numa outra pessoa. O que a gente mais vê andando na rua são pessoas deformadas hoje com a harmonização facial, que ficou, o pessoal chama de demonização facial, né? Ficou uma coisa horrorizante, horripilante de se ver, e muitas pessoas não querem fazer harmonização com medo de ficar assim. Eles questionam, mas eu não vou ficar diferente, mas eu não vou ficar transformado em outra coisa que eu não sou. Então, eu sempre trago essa segurança para o meu paciente, que eu trabalho com muita naturalidade. Eu só rejuvenesço ele sem modificar quem ele é. As pessoas vão continuar identificando ele quando vê o paciente em qualquer outro lugar e vão dizer a seguinte frase: nossa, como você está bem? O que você fez? Né? O que você fez? Mudou o cabelo? Então, a harmonização hoje bem feita é quando a pessoa está andando e um outro amigo ou uma outra pessoa, um terceiro, vê e não identifica exatamente o que o paciente fez. Ele sabe que ele fez alguma coisa, mas ele não sabe o que foi feito, né? Então, eu faço aqui tratamentos, um monte de tratamentos, 3, 4, 5 tratamentos aí, simultaneamente no paciente, bioestimulador, ácido hialurônico, fios de PDO. Então, a gente faz todos os tratamentos e o paciente sai naturalizado e harmonizado, rejuvenescido. E aí as pessoas olham para esses pacientes, nossa, você está diferente, está melhor, o que você fez? Mas não identifica o que foi feito. Nós fizemos vários tratamentos, não foi um único tratamento. Diferente daquela harmonização que o paciente está andando aí na rua, aí vem aquela boca exagerada, todo mundo fica olhando e diz, meu Deus, né? Olha, a mulher fez preenchimento labial, ou aquelas maçãs ressaltadas, exageradas, sobrancelha muito arqueada. Então, isso aí já é ultrapassado, né? Quem quer ser um harmonizador, quem quer ser um injetor, quem quer ser um profissional de alta performance, ele tem que ter esse olhar para a harmonização natural, né? Trazer o menos, sempre o menos é mais. Você nunca vai começar com muitos volumes, né? Sempre começa com menos. Por exemplo, o paciente chegou, ele tem lá suco profundo, perda do contorno mandibular, então ele já está com joizinho, já tem bastante suco bigode chinês, que a gente chama, né? Vulgarmente, linha de marionete. O que vocês vão propor para esse paciente, né? Como vocês vão fazer esse planejamento? Quantos ml usar de ácido hialurônico nesse paciente? Quantos de vocês aqui já têm essa noção de quantidade de produto para usar no paciente? Dá um joinha para mim, quantos já conseguem ter essa noção para me saber, assim, a que nível vocês já estão? Quem já tem essa noção de quantidade? Cláudio tem? Não, Cláudia? A Vitória ainda não também.
Meninas, tá. Então, esse planejamento, vai fazer com que vocês vão treinar. O que eu quero não tem ainda não, Érica também não, Manoele também não, Solange também não, que bom. Então, vamos treinar, porque tudo isso é prática. Só teoria não vai conseguir dar essa qualidade de profissional para vocês. Então, quero que vocês treinem. Eu vou passar bastante exercício para vocês treinarem, para a gente conseguir já chegar a modular na mente de vocês a quantidade ideal. E é muito legal que, com o passar da prática, vocês já vão falar de cara assim, nossa, para esse procedimento eu vou precisar de 4, 5 ml de ácido hialurônico, por exemplo. E quando você faz o tratamento, realmente é aquela quantidade que você precisa. E isso é satisfatório, porque é um resultado que está entre a expectativa e a realidade, foi gerado o resultado que a gente esperava. Então, isso é muito bom. Mas isso tudo é prática, tá bom? Então, eu quero que vocês pratiquem bastante. Eu gerei várias imagens para vocês, com várias disfunções estéticas diferentes, para que vocês consigam ter essa prática, esse olhar, e nós vamos ficar debatendo isso, tá? Vamos uma vez na semana, vamos debater, até que vocês consigam alcançar realmente esse resultado, para que na hora prática, quando a gente estiver desenvolvendo as técnicas, isso seja, tipo, bem tranquilo, já passou, a gente está em outra fase, tá? Mas sempre tudo vai iniciar nesse processo que eu estou passando para vocês, nesse planejamento que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Quando vocês conseguirem entender o planejamento, o cronograma, eu garanto para vocês que esse paciente nunca mais vai sair desse consultório. São pacientes vitalícios para a vida inteira. Não tem como, não sai, gente. Eu trabalho há 10 anos já na estética, eu tenho pacientes desde o início da minha carreira. Eu falo que é um casamento, é uma relação de amor e ódio, é um consórcio vitalício. Ah, a Pâmela recebeu, amém, né, Pâmela? Recebe mesmo, mulher. Amém, isso é para todos vocês, viu? Esses pacientes não vão sair do consultório de vocês, porque vocês realmente aprenderam a fazer o desenvolvimento do planejamento adequado, com o cronograma adequado, e isso vai garantir que esse paciente volte todas as vezes com você para fazer as manutenções, né, para saber como está a saúde dele. Então, esse planejamento, ele tem que ser efetuado tem que ser o prêmio dentro da clínica de vocês, é onde vocês vão investir toda a energia. Depois que tiver o planejamento pronto, gente, é fácil, aí sim vem as técnicas, e a técnica é a mesma, tá bom? E vai mudar só a quantidade de ml, aonde colocar em cada paciente. Hoje eu já cheguei num nível assim muito bom mesmo. Quando eu faço a minha avaliação, eu defino exatamente a quantidade de produtos e muito, muito difícil a gente ter que colocar mais produtos ou menos produtos do que foi indicado dentro do meu planejamento, tá? Geralmente, quando eu vou fazer bigode chinês e linha de marionete, contorno labial, né, dá um pequeno volume nos lábios, eu coloco no mínimo 4 ml de ácido hialurônico para esse procedimento, tá bom? Quando a gente fala de preenchimento labial, é no mínimo 1 ml de ácido hialurônico, porque nós vamos trabalhar não só o vermelhão dos lábios, mas vamos trabalhar os cantos caídos, vamos trabalhar se tiver rugas, né, de código de barra, também vamos trabalhar fora o volume que a gente vai dar e o contorno. Então, no mínimo, 1 ml de ácido hialurônico, tá? Se for só bigodinho chinês, 2 ml, né? 1 ml vai ficar muito, muito naturalzinho, mas para ter um resultado mais significativo, 2 ml, tá? Se for bigode chinês, linha de marionete junto, no mínimo 4 ml. Então, a gente sempre vai começar pelo menos, tá? Agora vamos supor, o paciente fez o preenchimento dele com ácido hialurônico, mas ele teve absorção, ainda tem isso também, gente. Não depende só da gente. Não depende só de nós, profissionais. Ainda tem a questão do organismo de cada paciente. Quando eu estou fazendo a avaliação, planejamento, isso tem que ficar muito bem claro para o meu paciente. Por exemplo, quanto tempo dura, doutor, esse procedimento, esse resultado? Vai durar a quantidade que o seu organismo determinar, tá? O fabricante, ele me dá entre 4 meses até 1 ano. O fabricante de ácido hialurônico me dá, geralmente, entre 4 meses a 1 ano.
Existe uma diferença muito grande entre 4 meses a 1 ano, na teoria. Na prática, é muito diferente, gente, muito diferente. Por isso que a avaliação global ela tem que ser feita. Depois, quem não viu a avaliação global, vai lá na aula, dá uma olhadinha na aula, é muito interessante. É onde vai ser um pilar muito grande dentro da avaliação de vocês, onde vocês têm que questionar a saúde desse paciente. O que ele tem? Tem artrite, artrose, fibromialgia? Ele fez cirurgia menos de 1 ano? Né? Tudo isso a gente precisa saber para ver se o paciente tem déficit de ácido hialurônico no corpo dele. O paciente já tem mais de 50 anos, nunca fez procedimento, nunca tomou ácido hialurônico, então ele tem déficit no corpo dele. Então, o que você colocar nele vai absorver. Geralmente, quem tem mais de 50 anos, nunca fez procedimento estético e não toma colágeno, não toma ácido hialurônico, não toma nada, ele vai absorver pelo menos 30% do ácido hialurônico que você colocou nele na primeira aplicação, tá? Porque o corpo dele reabsorve esse ácido hialurônico para reutilizar em outras áreas de necessidade. Não é que o ácido hialurônico vai sair do organismo da pessoa, vai evaporar. Não, ele vai ser reabsorvido e levado para onde é necessário. Se está faltando numa cartilagem, ele vai ser migrado lá para onde é necessário. Se precisa de reparação tecidual, houve uma cirurgia plástica, por exemplo, precisa de reparação tecidual, vocês sabem que é no mínimo 1 ano para reparar todo esse tecido. Então, vai ter reabsorção. Então, nesse programa, nesse planejamento, vocês precisam entender isso também. O que esperar? O que esperar da quantidade de tempo desse produto no organismo da pessoa? E se essa pessoa tiver déficit, ela vai nutrir. Dentro da nossa aula de estética integrativa, vai ser ensinado a parte de nutrição, nutracêuticos, isso é muito importante para a gente, tá? Quando vocês fizerem um planejamento, vocês também vão passar os nutracêuticos necessários para o paciente de vocês. E eu vou ensinar vocês a formulazinha lá, que é a fórmula do rejuvenescimento e da juventude, que é muito interessante, que realmente surte efeito, dá efeito mesmo para o resto da vida. Eu tenho pacientes que estão 8 anos tomando, sempre estão vindo para mim olhar a fórmula, ver o que precisa mudar, se tem vitaminas novas. Então, esse nutracêutico, ele vai rejuvenescer de dentro para fora. E nós rejuvenescemos da parte externa. Então, nós também precisamos entender a parte da saúde do paciente. Mas quanto tempo esse produto vai durar nesse paciente? Vai depender do organismo dele. Eu já tive pacientes que duraram mais de 4 anos. Eu digo, esse paciente não me rende dinheiro, manda até embora, brincando, né, com ele. Fala, pode ir embora, porque eu não ganho dinheiro com você, não. E eu falo isso brincando, né, para gerar aí uma descontração entre a gente. Mas eu tive pacientes que duraram 30 dias. Procedimento com preenchimento labial que durou 30 dias. Eu descobri que a paciente, na hora da avaliação, ela não relatou que ela tenha fibromialgia, tá? E quem tem fibromialgia tem muito déficit de ácido hialurônico no corpo. Então, tudo que eu colocar nela vai reabsorver muito rápido, vai ter muita reabsorção rápida. Então, essa paciente que durou 30 dias, eu não quis refazer o tratamento dela. Eu, para não ter problema com o paciente, eu prefiro não ter problema, né? Eu sempre evito assim, o máximo possível. Dinheiro, para mim, não é o problema. Eu quero que o paciente fique comigo. Não quero o dinheiro dele. O dinheiro é consequência do meu trabalho. O meu retorno financeiro, ele vai vir, né? Com muita satisfação, porque esse paciente, o resultado que ele vai ter, com a segurança que ele tem. Então, o resultado disso é o retorno financeiro que a gente tem, mas tem coisas que não valem o dinheiro da gente, né? Que não vale, que é a nossa paz. A paz, ela não tem como vender a paz, né? É uma coisa que eu sempre digo, que a paz, ela vale mais para a gente. Então, no caso desse paciente, eu não quis refazer, eu expliquei para ela o que estava acontecendo com o organismo dela, ela não relatou a fibromialgia no início da nossa avaliação. Expliquei para ela que em relação à fibromialgia que ela tinha, que ela é muito grave, tudo que eu colocasse nela ia ser reabsorvido. E para ela não ficar mais frustrada do que ela já estava, eu devolvi o dinheiro dela, né? E dali encerramos o nosso tratamento. É um paciente que realmente é muito difícil de tratar, e eles sempre vão achar que a culpa é nossa, né? Porque é mais fácil culpar o profissional. Mas você tem consciência de que você é um bom profissional e que você fez o melhor e que isso vai depender de cada paciente.
Isso é uma opção que vocês têm, mas vocês podem ter a opção também de deixar isso escrito num contrato, tá? Relatando que é possível que o produto dure aí, o fabricante dá 4 meses, nesse caso durou 30 dias dessa paciente, né? Então foi bem fora da curva. E aí vocês podem fazer isso num contrato, falando sobre a durabilidade desse produto no organismo da pessoa, que isso não está na mão de vocês, né? Isso é uma questão entre o organismo dela, que vai ser gerado essa durabilidade, você pode estar num contrato, isso vai respaldar vocês, talvez, de ter que devolver o dinheiro desse paciente. Eu, como não gosto de ter problemas mesmo, né? Porque você pode até a pessoa ficar mais chateada, querer ir para a justiça, né? E você vai ter mais gastos, né? Com advogado, com tudo isso. Então, eu preferi, né? Falar, não fique assim, vou devolver seu dinheiro, não fique satisfeito e tal. Eu prefiro intermediar da melhor maneira possível para o paciente, tá bom? Então, essa questão de menos é mais. Então, vocês sempre vão começar com menos. E aí, nós vamos treinar essas quantidades, né? Dependendo do caso de cada paciente, para que vocês comecem a ter essa noção de quantidade das áreas tratadas e como vai ser feito todo esse planejamento. Passa para mim, por favor. Então, a tendência da harmonização facial, planejamento anatômico, individualização, nós já falamos, a segurança, tá bom? Então, a segurança, essa parte da segurança você não vai demonstrar só na técnica, você vai demonstrar na hora da venda, e quem vende o produto é você, e o produto é o nosso serviço. Então, muita dificuldade em passar essa segurança para o paciente, né? E essa segurança, ela vai ser passada no posicionamento profissional de vocês na hora desse planejamento, tá bom? Então, não é só na técnica, mas também no posicionamento e no planejamento, é a primeira impressão. Então, a primeira impressão é que fica. Se vocês não passarem essa segurança de que vocês sabem o que vocês estão fazendo, que vocês sabem identificar e fazer um cronograma e um planejamento estético para esse paciente, eles não vão se sentir seguros. Então, eles não vão fechar esse tratamento, porque imagina, entregar o rosto, né? A gente não consegue esconder o nosso rosto. O corpo a gente ainda consegue. Põe uma roupa, consegue esconder o corpo, mas e o rosto? O rosto consegue esconder? Né? Só se for andar com a máscara, com a sacola na cabeça, mas ninguém vai fazer isso. Então, a questão facial, ela é muito mais difícil do que a corporal. E essa questão da segurança, ela tem que ser passada para o paciente na hora do planejamento, não na hora só da técnica, tá bom? Porque se ele se sentiu seguro com você no planejamento, ele vai se sentir seguro com você na técnica. E o muito importante é que quando vocês forem estar executando a técnica, a segurança é passar os feedbacks para eles. Por exemplo, olha, eu vou aplicar anestesia em você e você vai sentir uma ardência, né? Você vai sentir dessa forma, vai inchar ou não vai inchar, é o que ele vai esperar. E durante o procedimento, da avaliação, mas durante o procedimento você sempre está relatando. E para isso, nós precisamos também fazer em nós. Eu não sei se vocês já fazem procedimentos estéticos, tá? Mas é muito importante que quem trabalha com estética também faça uso da estética, porque nós somos a imagem do que nós vendemos, tá bom? Então, o paciente vai olhar para você, ele vai querer se espelhar em você, ele vai dizer, eu quero uma pele como a sua, ai, que boca linda, eu quero uma boca como a sua, eu quero essa juventude que você tem. Então, não tem como você vender aquilo que você não é. E isso faz parte do profissional de alta performance. Nós não só vendemos a técnica, né, ou o planejamento, nós vendemos quem nós somos. Então, vocês vão começar a vender a imagem de vocês, quem vocês são, o que vocês fazem. Então, vocês precisam passar essa segurança, não só na fala, não só na técnica, mas também na imagem que você transmite para o seu paciente. Tá bom, meninos e meninas? Essa imagem, ela tem que estar condizendo com aquilo que você fala. Você já pensou? Você vai lá no nutricionista, aí o nutricionista, gordo, obeso, morto. Aí vai mandar você fazer uma dieta de não sei quantas calorias. Você vai olhar para ele e você vai pensar, meu Deus, esse homem não faz nele e acha que vai dar resultado em mim? Né? Então, não vendeu a imagem. Talvez ele seja um profissional maravilhoso,
talvez ele saiba usar a técnica de maneira correta, mas a imagem dele não favoreceu ao que ele estava falando, ao que ele estava vendendo. Então, como nós vendemos serviços, nós também temos que ser essa imagem do que nós estamos falando. A pessoa olhar e falar, realmente ela sabe o que ela está falando. Porque se ela está desse jeito aí, é porque ela sabe do que ela está falando. Então, a imagem, gente, ela é muito importante para vocês a partir de hoje. Quando nós formos fazer a aula prática, ou se vocês tiverem oportunidade até antes, de estarem experimentando fazer os procedimentos estéticos. Porque tudo que eu faço nos meus pacientes, eu faço em mim primeiro. Tudo. Exatamente para mim saber como é esse processo, né? Desde a anestesia, da expectativa, o que sente, como que arde, como que dói, como que é feito, o que esperar depois. Então, assim, tudo eu faço em mim, quando eu vou falando com eles, eu vou relatando, então eles se sentem muito seguros. Eu sempre deixo claro, ó, antes de fazer em vocês, eu já testei em mim para ver se deu certo, e deu super certo. E aí eles se sentem essa segurança. Então, a segurança, ela é muito importante mesmo em todas essas áreas que eu estou falando para você. E aí eu uso muito, muito dentro do meu consultório, o bioestimulador, que eu mais uso, é a hidroxapatita de cálcio, porque ele não gera nódulos. No nosso módulo de bioestimuladores, eu vou explicar todos os bioestimuladores para vocês, mas o que eu mais uso é o hidroxapatita de cálcio, porque eu uso ele em várias áreas, eu vou ensinar isso para vocês também, porque teoricamente a gente não pode usar no infraorbitário e nem no orbicular dos lábios, porque teoricamente ele paralisaria o movimento dos músculos. Mas a hidroxapatita feita na diluição correta, né, da maneira que eu vou ensinar para vocês na nossa aula prática também, a gente consegue utilizar ela para fazer bioestimulador de olheiras, para diminuir aquela flacidez, né, que nós vimos naquela figura anterior, aquele acúmulo de pele. Conseguimos fazer ele em todas as regiões da face e do corpo. Então, assim, é o bioestimulador que eu mais uso dentro do meu consultório, e eu super recomendo ele para vocês, justamente por a gente ter essa flexibilidade na diluição correta, vou ensinar para vocês a diluição, e por ele não gerar nódulos, né? Diferente do Sculptra, por exemplo, que gera muita nodulação, você fica na mão do paciente, se ele não fizer as massagens corretas, pode ter intercorrências, e eu não gosto de me sentir insegura também. Essa segurança, ela tem que vir tanto do nosso lado, quanto do lado do paciente. Se você se sentir inseguro com o seu paciente, você também não é obrigado a pegar ele como paciente para você. Você só pega aquele paciente realmente que você se sente seguro em trabalhar com ele, porque tem pessoas que são problemáticos mesmo. Falando de pele, nós temos a parte da hidratação, do colágeno, elasticidade, a luminosidade, onde nós trabalhamos com os peelings, tá? Toda a parte de peeling, microagulhamento, os cremes que nós vamos usar, né? Tanto dentro do nosso consultório, quanto receitar esse skincare, né? Home care para os pacientes estarem cuidando, levando esse tratamento para dentro da casa deles para dar continuidade no tratamento. Tudo isso tem que ficar já no planejamento, tá bom? Toda essa parte de skincare, home care, nutracêuticos, tudo isso já tem que estar dentro do nosso planejamento ali e do nosso cronograma. Quanto tempo ele vai usar, quanto tempo ele vai usar aquele creme. Então, assim, eu sei que agora a cabeça de vocês está desse tamanho aqui, é muita coisa para pensar. Mas é como eu falei, não se assustem. É igual dirigir carro. No início, a gente fica, meu Deus, como é que eu vou passar marcha? Como é que eu vou apertar a embreagem? Como é que eu vou olhar para frente e não sei o quê, e o sinal? É muita coisa. Mas com o tempo, com aquilo no automático, de olho fechado. A mesma coisa vai ser aqui com a gente, nesse planejamento. Agora, é muita informação, é muita coisa. Talvez a cabeça de vocês diz, meu Deus do céu, tanta coisa, o que eu vou fazer agora? Mas a gente vai fazer o planejamento, vamos fazer essas atividades juntos, e vocês vão começar a observar que vai ser tudo no automático. Quando vocês verem, já vão estar fazendo tranquilamente aí com os olhos fechados. E hoje nós temos a harmonização regenerativa, né? Que ela vem com menos volume, fazendo a parte de regeneração tecidual e resultados progressivos, tá bom? Por que é resultado progressivo, gente? É assim, não tem como a gente resolver tudo de uma vez, né? Até mesmo porque o corpo, ele exige um tempo. Então, o colágeno, para ele ser fabricado, ele demora a partir do 7º dia até 28 dias, ele ainda está fabricando.
A gente injeta um bioestimulador de colágeno, mas a ativação desse colágeno mesmo é com 7 dias. E aí ele fica nesse processo até 28 dias de fabricação de colágeno. Então, a gente não consegue entregar o resultado todo de uma vez. Então, esses resultados são progressivos conforme for o tempo necessário que o corpo precisa para trazer o resultado gerado na pele do paciente. Acho que fechou aqui, Gabi. Tem que dar menos um zoom para mim. Mais um pouquinho, mais. Aí. Então, a harmonização facial, baseada em evidências, ela vai buscar restaurar o equilíbrio, a função ideal daquele tecido, da estrutura que nós estamos trabalhando, e também a identidade do paciente, a identidade facial desse paciente. Lá no nosso grupo de tutorial, eu vou mandar para vocês os casos e vou mandar uns antes e depois também, para vocês começarem a verem assim a naturalidade entre um resultado e o outro, feito por mim mesmo. Vou mandar os meus pacientes para vocês estarem observando, tá bom? Proporcionando resultados naturais, seguros e duradouros. Então, a melhor harmonização facial é aquela que valoriza a beleza individual sem apagar a identidade do paciente. E aí, quando vocês verem esse resultado, vocês vão dizer, vale a pena. Cada barreiras que vocês enfrentaram, cada investimento que vocês fizeram, porque a gente não trabalha só com o que está fora, só com a beleza externa, mas é como eu disse na avaliação global para vocês, que a estética ela é um botãozinho que liga o emocional com o externo. Então, se o cliente se viu, se o paciente se viu melhor, então automaticamente a autoestima dele também eleva, melhora. E aquilo tudo que está em volta dele começa a melhorar, a se elevar em todas as áreas, na área do trabalho, nos relacionamentos, né? Ele mesmo como pessoa, então tudo melhora na vida dele. E a gente está falando de um procedimento estético, né? E aí tudo começa a melhorar na vida dele. Eu já peguei paciente chegar aqui, cabisbaixo, cabeça baixa, ombros baixos, então assim, a gente nota que é um paciente que está depressivo, e conforme a gente vai fazendo os procedimentos, vai conversando, né, e ele vai vendo a melhora, o paciente chega aqui totalmente diferente já com o resultado, né? Só que para esse resultado existe um processo, né? E nesse nosso planejamento, esse processo também tem que ficar claro para o paciente. Por exemplo, fizemos o preenchimento. O que esperar do preenchimento? Pode ter inchaço, pode ter hematomas, né? O resultado não é imediato. O resultado de preenchimento é 15 dias para a gente ver o resultado final desse preenchimento. Então, vai ter um inchaço, depois tem a absorção desse edema, pode ser que tenha absorção um pouco do produto ou não, então tudo vai depender do organismo do paciente, e aí nós vamos esperar 15 dias para o retorno. Mas ele tem que entender que ele precisa passar pelo processo, não vai ser um resultado imediato. E aí, quando ele volta dentro do consultório, ele já volta totalmente diferente, com os ombros elevados, sorriso no rosto e, principalmente, o olhar. Como muda o brilho do olhar do nosso paciente? Quando eu vejo isso, assim, é como eu falei para vocês na primeira aula, é o que realmente vale a pena, é o nosso propósito. Não tem como ser profissional da estética de alta performance sem propósito. Sem propósito não dá, tá bom? Então, o meu propósito é transformar vidas. E a estética é um recurso que eu uso para transformar a vida desses pacientes. Então, quando eu vejo o brilho no olhar do meu paciente, quando eu vejo aquela realização dele, aquilo ali para mim valeu a pena cada barreira que eu enfrentei como profissional da estética. Gente, a nossa aula se encerrou. Espero que não tenha sido tão longo assim, né? Não tem como ser tão rápido, porque é muito assunto, é muita coisa para falar. Eu vou abrir um pouquinho aqui, quem quiser falar, tá? Quem quiser tirar dúvida, fazer alguma pergunta. Esse é o momento. Vocês podem, às vezes a pergunta de um pode ser a dúvida do amigo também, né? Então não tenham vergonha, eu quero que vocês sejam mais participativos. Então vocês fiquem abertos, está aberto agora para vocês falarem um pouquinho também. Oi, Bruna, boa noite, tudo bem? Oi, Cláudio, boa noite.
Eu tenho sim inúmeras dúvidas, né? Só para você entender, eu sou enfermeiro, trabalho há mais de 20 anos só com terapia intensiva e agora estou me aventurando aí na parte de estética, né? É, Uma questão que me chamou a atenção quando você colocou sobre quantos ml você vai precisar injetar nessa paciente, me veio uma dúvida à cabeça. Como que eu vou ter, por exemplo, uma referência de anatomia para pensar em quantos ml que eu vou injetar de algum produto no paciente? Eu fiquei, Ah, fiquei com isso, falei, como que eu vou buscar referência, entendeu? sim. É por isso que eu vou passar os exercícios para vocês fazerem e terem essa prática. A referência é conforme a profundidade que está desse suco, do envelhecimento dessa pele. Então, vocês vão ter lá, vou mandar tudo no tutorial, para a gente poder ter uma. Quando você é enfermeiro, né? Isso. Então, lá na enfermagem, tem bastante prática clínica. O paciente tal, tantos anos, chegou assim aqui no hospital, o que fazer? Né? Então, tudo é Sim, muita prática. E aí, com o tempo, você já sabe quais são os protocolos e o remédio, a orientação que você vai seguir para aquele caso. Então, na estética não é diferente, Cláudio. Não é diferente. Hoje você está tendo uma noção de planejamento e agora você vai tendo uma noção maior sobre quantidade e qual tratamento você vai indicar melhor para aquele paciente com aquela disfunção. Isso vai depender muito do envelhecimento de cada paciente. Por exemplo, um paciente jovem, onde o afundamento dele, por exemplo, do bigode chinês aqui, é leve, você não vai usar 4 ml de ácido hialurônico, você vai usar de 1 a 2 ml. Então, você já sabe que é de 1 a 2. Se você tem dúvida, você começa com um e projeta para usar dois, mais um daqui 15 dias. Tá bom? entendi. E aí, Entendeu? por Aí, exemplo, se essa paciente já está bem envelhecida, ela tem 50 anos, nunca fez nenhum procedimento estético, então ela tem um suco muito profundo, então você vai iniciar de 3 a 4 ml. Mas eu estou insegura em usar 4. Aí você vai começar com 3, e aí depois você pode esperar a absorção dela, dar uns 15 dias, e no retorno você aplicar mais um, tá? E assim tá, vai. Então, entendi. você vai ter essa prática. Agora, a gente vai passar os exercícios, eu vou passar o exercício para vocês ir treinando. Então, você já começa a ter mais uma noção da quantidade. Olha, o bigode chinês dela, o envelhecimento dela, essa queda está desse jeito. Então, eu já sei que ali vai 2, 3 ml. Então, você já vai ter essa noção de quantidade de produto. Qual bioestimulador usar, quantos fios eu vou usar nesse tratamento. Mas tudo é prática, a gente vai praticar bastante para que vocês tenham várias, e não existe só uma forma de tratar, existe várias formas de ser tratado uma mesma disfunção. Então, assim, um paciente, vocês vão relatar para mim, tipo, 3 tipos de tratamento diferentes, como conduzir, planejar esse tratamento. Assim é na enfermagem, não existe só uma forma de tratar, né? Aí você vai definir a conduta melhor para tratar aquele paciente. Eu entendi, então. Então, não tem, assim, uma referência, né? A prática mesmo, a avaliação clínica, o toque, que aí vai determinar, e o resultado, que vão Isso, determinar isso, Cláudio, a porque quantidade, entendi. cada indivíduo é diferente um do outro, entendeu? Uhum. Não tem como você deixar, tipo assim, eu vou usar, se tivesse, vou usar para todos 2 ml, vou usar para todos 4 ml. Não. Cada pessoa é individual, por isso que é um planejamento individualizado, porque nós somos pessoas diferentes uma da outra. Ninguém é igual a ninguém. Então, o mesmo tratamento para mim não vai ser o mesmo para você. A mesma quantidade que eu vou usar em mim não vai ser a mesma quantidade que eu vou usar em você. Então, por isso que é muito individualizado. E aí você vai ganhar isso na prática mesmo, tá bom? Tá certo, Bruna. Obrigado. Só isso, Claudinho? Não, acredito que sim. Eu acho que na prática vai ser mais fácil da gente Isso. tirar as dúvidas, mas a primeiro momento foi só isso que me chamou a atenção. Tá. Eu terminando a aula, eu já vou soltar para vocês lá no grupo de tutorial a tarefinha, tá bom? Eu quero que vocês passem aí até outra semana para me entregar essas tarefas, que é muito importante para vocês começarem a praticar.
E a gente vai praticando todo o tempo, para vocês ficarem bem fera nisso, no planejamento. Tá joia. Tá joia. Muito obrigado. Obrigado, Cláudia. Meninas, alguma dúvida de vocês, algum questionamento, algo que vocês queiram expressar? Fiquem à vontade. Não tem? Então, tá bom. A gente vai encerrar a nossa aula. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui comigo, né, que estamos nessa jornada aí da harmonização facial e corporal. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para vocês dentro da parte da estética. Eu tenho certeza que vai mudar aí a carreira de muita gente. Tá bom, meninas? Deus abençoe, uma ótima semana para vocês. E qualquer dúvida, o grupo de tutorial está aberto. Eu quero que vocês falem, porque se vocês não falarem, como é que eu vou conseguir ajudar? Então, lá nós temos um suporte para ajudar, para tirar as dúvidas, para questionar, e aí nós vamos começar agora a colocar as atividades para que vocês venham trazer essas dúvidas para o dia a dia também, tá bom? Um grande abraço, beijão. Eu vejo a hora de conhecer vocês pessoalmente, cada uma. Até mais.